Caríssimo irmão no presbitério, Padre Célio, amados irmãos e irmãs, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, participam conosco, rezam conosco, esse dia de nossa novena, em honra ao nosso padroeiro São Pedro. Que alegria para cada um de nós podermos nos reunir nesta noite. Primeiramente, para nos encontrar e depois também para fazermos a experiência, de um Deus que é amor e misericórdia, que vem até nós por meio da intercessão, dos santos, por meio da devoção na qual nós participamos e praticamos. Hoje nosso tema para este dia é São Pedro e a missão. E antes de adentrar, a este tema, eu gostaria de trazer aqui presente uma colocação, que é muito próprio da antropologia, como também da biologia, que é o fato do ser humano estar sempre em mudanças. Todos nós, seres humanos, estamos sempre em mudanças. Mudanças físicas e também mudanças interiores, de comportamento, e outras coisas mais. Nós vamos, conforme o tempo, nós vamos mudando o nosso modo de pensar, nosso modo de agir. Como disse, na aparência também nós vamos mudando. A gente olha no espelho um dia, já não é mesmo, depois de outro dia. Então nós vamos mudando. Isso, a própria natureza, ela é responsável pela mudança. E pode ser que cada um de nós aqui, algum dia já disse algo naquela famosa frase: nunca faria isso, nunca pensaria isso, e hoje faz. Por quê? Às vezes por conta de uma imaturidade, por conta de um momento. Enfim, existem várias circunstâncias que nos ajudam, ou melhor, que ajuda diante de uma colocação, diante de um pensamento ou de um comportamento. Bom, partindo desse pressuposto, nós vemos que São Pedro não foi diferente. São Pedro também passou por momentos de mudanças na sua vida. Podemos dizer, o antes de conhecer Jesus, o estar com Jesus e o depois de Jesus. E é justamente essas três momentos da vida de Pedro que eu gostaria aqui de trabalhar, de partilhar com vocês. Essas três mudanças na vida, de São Pedro. No primeiro momento, São Pedro e a sua missão. O segundo momento, São Pedro e a missão de Cristo. E o terceiro momento, São Pedro e a missão da igreja. Quando nós olhamos para a missão de Pedro, que antecede, a Jesus Cristo, o que nós percebemos? O que nós vemos neste homem? Nós vemos um homem comum. Nós vemos um homem que diariamente vai ao mar, buscar o seu sustento. Uma pessoa que tem uma família, logicamente, para sustentar. Alguém que não tem tanto conhecimento das coisas, mas era um judeu, talvez ali um judeu que participasse, da sinagoga, dos ritos judaicos, talvez quando não estava em alto mar. Pode ser, estes dados nós não temos de forma literária, então por isso que pode ser. Mas o que caracteriza Pedro neste momento é a sua vida comum, a sua vida comum. Alguém como qualquer uma outra pessoa ali da sua época. Qual era a sua missão? Como o padre disse, a sua missão talvez era sustentar a sua família, trabalhar, e também
buscar honrar a Deus, né, por meio da fé que ele tinha, a fé judaica. Então, nós vemos uma pessoa, né, muito comum, né, que anteriormente a Jesus Cristo, antes de fazer essa experiência, né, com Jesus Cristo. E com isso nós vemos também a nossa própria vida, irmãos. Quem somos nós, ou quem éramos nós, antes de fazermos uma experiência com Jesus? Se nós estamos aqui hoje, eu creio que cada um de nós tenha um fato, uma experiência, algo que te marcou e te fez mudar de vida, né? Um encontro pessoal, né, com Jesus. E quem era você antes disso? Quem era você antes dessa experiência? Talvez, como São Pedro, uma pessoa comum que tinha a sua missão de cuidar da sua casa, da sua família, de trabalhar, uma missão que é natural para qualquer ser humano, uma vida comum, né, de sair no final de semana, de se reunir com os familiares ou com amigos, enfim, algo comum. E aqui nós então percebemos que, como Pedro, nós também, né, diante da nossa vida, nós vivemos um período, né, chamado, isso eu falo de forma geral, me incluindo, um período de uma certa ignorância, porque ignorância é o sentido de não conhecer, de não saber, né? Quem é a pessoa ignorante? Aquela pessoa que não sabe, não conhece, não porque ela não quer, mas porque ainda não chegou o momento para aprender, ela não se tocou para isso. Então, esse termo não é um termo, não estou usando de um termo de forma pejorativa, mas estou usando o seu termo na forma literária, né, no seu significado primário, que é a falta de um conhecimento. Pedro também, na sua vida, como cada um de nós, em muitos momentos, vivemos essa situação. O fato de não conhecer, né, de não saber, não porque nós não queríamos, mas porque não era o momento ou não era oportuno, né, conhecer, ou não nos foi ensinado naquele momento. Então Pedro, diante da sua vida, né, e até mesmo depois com o encontro de Jesus, essa certa ignorância, ela se estende, porque Pedro ele não entendia muito o que Jesus falava, não porque ele não queria, não era maldade dele, mas porque ele não conseguia realmente entender, porque a sua missão primária era a missão de pescar peixes, né, de tirar peixes, isso ele sabia muito bem, tinha um conhecimento muito grande, ele não era ignorante nesse aspecto, mas para outras coisas Pedro não conseguia entender, tanto é que nós intitulamos, né, a história, a própria sagrada, os próprios exegetas falam que Pedro, por ser um homem rude, né, por ser um homem explosivo, ele não conseguia compreender o que Jesus falava. Olha o evangelho de domingo que nós ouvimos, né, quando Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? No evangelho de Mateus, que é um pouquinho mais estendido do que Lucas, que nós ouvimos domingo, ali Jesus chama ele de Satanás. Afasta-te de mim, Satanás, tu não tem pensamento de Deus. Porque Pedro não conseguia compreender a mensagem de Jesus Cristo, não conseguia abarcar o seu projeto. Então, essa missão, esse primeiro momento da vida de Pedro, é um primeiro momento que pode se assemelhar também ao nosso primeiro momento, o primeiro momento da nossa vida, né, que é aquela vida que, apesar de conhecer a Deus, apesar, né, de saber que Deus existe, apesar, né, talvez de participar da comunidade, mas ainda meu coração não é totalmente de Deus, né? O segundo momento da vida de Pedro é o momento em que ele faz o encontro pessoal com Jesus,
E aí nós vemos que a missão de Jesus, a missão de Cristo, nessa missão de Cristo, qual que era a missão do Cristo? Anunciar o reino de Deus. Qual era o objetivo dos milagres? O objetivo dos milagres de Jesus era dizer que o reino de Deus já chegou, né? Então, aqui nós vemos a missão de Cristo, que aos poucos vai se tornando a missão de Pedro. Apesar dele ainda não compreender, né, muito o que Jesus estava falando, mas algo de interessante na sua vida era o fato de que ele se colocava sempre como discípulo. Ele sempre escutava, dava as bolas fora, né, como nós sabemos, e o padre já disse uma, mas era alguém que tinha o ouvido aberto para escutar. E a missão de Jesus Cristo, né, e esse encontro, né, esse estar com Jesus, vai transformando a sua vida. Ele vai deixando de ser aquele pescador de mares, de peixes, e vai se tornando aquilo que Jesus diz, um pescador de homens. Aos poucos, gradativamente, ele vai fazendo essa experiência. Então, a missão de Jesus Cristo na sua vida, ela vai tendo uma cor diferente, ele vai se encorpando diante disso. Que nós também, meus irmãos, aqui nós vivemos isso, quando realmente fazemos a experiência de um Deus que nos ama, né, e acreditamos e tomamos parte disso, vamos deixando ser moldados pelos seus ensinamentos, vamos deixando ser tocados, né, pela sua palavra, essa palavra que nos é dita, quando nós vamos encontrando um sentido maior para esta Eucaristia que nós participamos, nós vamos sendo moldados por esse Jesus. A missão de Cristo, ela começa então a encarnar em nós, para que então possa acontecer o que aconteceu, né, com Pedro. Que aí nós vemos um terceiro momento da sua vida, que é a missão de Pedro, é a missão da igreja. Que aí quando ele realmente se abre para esse amor de Jesus. E aí tem aquela passagem em João, né, quando Jesus fala, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E por 3 vezes, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Naquele momento, talvez na vida de Pedro, um momento crucial em que realmente ele faz a experiência, e aquele momento ele se transforma, e esse estágio da sua vida se abre de uma forma tão grande, que na praça pública ele começa então a falar, né, sobre Jesus. E não somente isso, meus irmãos, mas quando Pedro ele faz essa experiência com Jesus, quando a sua vida realmente é transformada, Pedro ele começa então a anunciar a todos os cantos. Ele vai para Jope, né, ele vai para Antioquia, né, apesar de estar em Jerusalém, porque é tão grande, aquele sentimento é tão grande o que ele experimentava, que não se continha, não cabia dentro de si, era necessário falar. E aí vemos um grande acontecimento na vida de Pedro, porque lá em Jope, né, na cidade de Jope, ele tem aquela visão, quando então ele enxerga, né, ele vê o manto cheio de quadrúpedes, né, e outros animais, o que quebra na vida dele um grande paradigma, porque o que era certo para Pedro, era ainda a sua cabeça judaica, né? Pedro, ali ele achava que a fé era destinada somente para os judeus, e é por isso a grande briga com Paulo, né? Que Paulo vai dizer que também é para os pagãos. E Pedro então, ele ali achava e pensava que a fé em Jesus Cristo era somente para os judeus, mas após essa visão de todos os animais, ele percebe o quê? Que a fé, que Jesus Cristo não é só para
um povo específico, mas é para todo mundo. Então, esse salto na vida de Pedro é um salto qualitativo, porque o faz agora expandir a igreja. A missão de Pedro, que começou lá na beira do mar, que depois foi ali fundamentada, experimentada em Jesus Cristo, agora ele, como representante da igreja, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A missão, ela se estende, para todo mundo, por meio do seu ministério e também da sua figura, que hoje nos é representada pelo Papa. Então, qual é a missão da igreja? A missão da igreja, por meio dos sucessores dos apóstolos, é ainda anunciar a boa notícia, anunciar um evangelho, anunciar, Jesus Cristo no tempo de hoje, e anunciar cada vez mais de formas diferentes, para que possamos ser tocados da mesma forma que Pedro foi tocado. Se nós ainda não experimentamos essa graça, se nós ainda não experimentamos, Jesus Cristo em nossa vida, se ainda não temos um acontecimento marcante, fundamental na nossa caminhada de fé, eu convido cada um a abrir os ouvidos. Abrir os ouvidos para escutar as maravilhas de Deus que nos é dada pela palavra. Porque a única capaz de mudar aquilo que nós temos no nosso interior é a palavra de Deus. Eu creio muito nisso. Ela transforma o nosso ser e transforma a nossa comunidade também, para que nossa comunidade possa ser, oxalá possa ser uma comunidade missionária, uma comunidade que leve Jesus Cristo, que testemunhe Jesus Cristo também. Mas quem? É as pastorais? É o padre? É o canto? São os ministros? É o apostolado da oração? Não. Cada um de nós que aqui estamos. Porque nós somos a igreja. Temos sim a igreja de Jesus Cristo, representada como ponto de unidade, o Santo Padre, o Papa, junto aos bispos do mundo inteiro. Mas eu e você, nós que aqui estamos, também somos um ponto fundamental para a missão de Jesus Cristo, para a missão da igreja. E mais ainda, nós aqui que participamos, da paróquia São Pedro, e temos ele como um grande exemplo, possamos aprender com ele a sermos de Jesus Cristo, abrindo nossos ouvidos e os nossos corações para deixar essa palavra nos transformar a cada dia. E quiçá um dia, olhando para o espelho, olhemos de forma diferente e dizermos: como eu cresci, como eu mudei. Então que o Senhor nos ajude nesta noite e nos faça aberto à sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.